50º papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Vira-lata maricas enterrado dentro desse cartão libertário. A partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo A Hora dos Saldanhas. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2022, faltam 315 dias para o fim do governo do Jair Bolsonaro. Posicionando mais uma vez esse episódio, eu, André Saldanha, e junto comigo o meu colega Ivo Saldanha. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, André. Boa tarde, bom dia, boa noite aos queridos ouvintes. Esse é o bate-papo semanal A Hora dos Saldanhas, que vocês podem encontrar pela sua plataforma do Google Podcast, pode encontrar no Pocket Cast, pode encontrar no aplicativo da Apple, pode encontrar no nosso site que fica hospedado, que é o Red Circle, só não vou encontrar no Spotify. Vamos lá, o que temos para hoje? No dia 19 de fevereiro na história, em 1945, iniciou-se a Batalha de Iwo Jima. Cerca de 30 mil fuzileiros dos Estados Unidos desembarcaram na ilha de Iwo Jima. Tu viu esse filme do Clint Eastwood, Cartas de Iwo Jima? Vi só o japonês, a versão japonesa. Esse é o Cartas de Iwo Jima. O outro tem um outro nome, né? Flag of Our Fathers? Isso, acho que é isso aí. Mas eu não vi a parte, o lado americano da história, só o lado japonês. O lado japonês, ele é melhor. O outro é mais drama, assim mesmo. Esse é mais, assim, o Cartas de Iwo Jima é mais filme de guerra. Sim. Fazem aniversário hoje. É dramático pra caramba. Super, né? Super dramático. Fazem aniversário hoje Nicolau Copérnico. Coitado. Né? Quem faria ele hoje? Né? Trabalho de uma vida toda jogado fora, ele pensaria. Mas vai lá. Quem mais? Pedro de Orleans e Bragança. A gente aqui veio a gente foi se dar conta, né, que o Brasil ainda existe uma, entre aspas, família imperial, né? Porque infelizmente a gente teve essa tragédia humanitária aí em Petrópolis, onde até agora já morreram mais de 200 pessoas? Não sei, as últimas... confirmados. A última informação que eu me lembro de ter registrado, em termos de números, dava conta de 116 confirmados e 117 por aí desaparecidos, mas deve ter mudado, porque toda hora... como assiste um monte dessas notícias, acaba, sabe? Ela acaba entrando... Os números começa a confundir tudo. E parece... Tu viu isso, que existe um laudênio na cidade de Petrópolis que é como se fosse um imposto que se paga para a família real. Sabia disso? Sim, sabia disso. E eu vi um comentário também que parece que a família real não vai dar R$1 para ajudar as vítimas, mas que está orando fervorosamente em favor das vítimas dessa tragédia. Bem, também fica aqui nossa solidariedade para o pessoal de Petrópolis. Faria aniversário hoje também o Lee Marvin. É aquele dos Bang Bang, né? Ele fazia Bang Bang, né? Não? Não, mas ele fazia outras coisas também. Não, ele fez muito filme, né? Não é só Bang Bang. Estaria fazendo aniversário hoje o Dr. Sócrates, jogador de futebol. Do Corinthians, grande Sócrates do Corinthians. Eu tirei uma foto do Sócrates, que eu fui visitar o estádio do Palmeiras lá,
e entrei no vestiário lá do Palmeiras e só tem foto, toda a parede é decorada com um mosaico de fotos de jogos e de jogadores do Palmeiras o tempo inteiro. Então só tem jogadores do Palmeiras, né? Mas tem uma foto que tem um cara do Palmeiras meio que dando um tapa assim na cabeça do Sócrates, bem grandão. E aí eu e um amigo meu paramos do lado da foto, bloqueamos, né? Ficamos na frente do jogador do Palmeiras, aí apareceu só o Sócrates, aí tiramos uma foto, só nós e o Sócrates dentro do vestiário do Palmeiras. Legal. Também hoje faz aniversário o Jeff Daniels. Opa, bom ator. E a Marta, jogadora de futebol. A Marta, jogadora. Muito bem. Parabéns para a Marta. Baita jogadora. Um vira-lata maricas enterrado dentro desse capitão libertário. A partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Então vamos entrar aqui na pauta principal nossa de hoje. Não sei se tu percebeu que eu tava com uma sugestão de trilha sonora pra hoje, né? Tu chegou a perceber? Chegou a escutar? Tu mandou? Não mandou nada? Não, é que enquanto entrou aí eu tava compartilhando a tela. Que vai entrar aqui vai ser o hino da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, esse mesmo. Era esse mesmo que eu tava botando, porque eu acho que a trilha é adequada para o camarada aí. Já. O comunismo venceu, Tavarite? Tá louco, velho. Perdemos o comunismo de uma vez? Não, o mundo tem que acabar, né, cara? Não tem mais alternativa mesmo. Eu acho que só acabando mesmo. Vou te contar. O assunto da semana aqui também é que ele despreza todas as medidas sanitárias em relação ao Covid aqui, né? Mas lá na Rússia ele cumpriu todas, né? Não tirou a máscara um segundo, fez isolamento, fez teste, fez tudo, né? Só não mostrou a carteirinha de vacinação. Talvez tenha mostrado para os russos a carteirinha de vacinação. Para nós ele não mostra, porque senão ele não... Eu não sei se tu viu essa situação. Rapaz, o Josias de Souza deu uma lascada nele. O colunista, comentarista, repórter aí da UOL, caramba, ele falou justamente isso, né? Que no Brasil ele não respeita nada, né? Quer dizer que ele se importa mais com o povo da Rússia do que o povo brasileiro. Exato. E o cara que é anti-máscara vai no lugar e usa máscara. É contra o isolamento social e faz isolamento social. É contra a quarentena e faz a quarentena. Fez tudo para agradar o Vladimir. Que eu ia te falar? Não sei se tu percebeu, né? O Macron e qual foi o outro cara lá que foi conversar com o cara da Alemanha, eu acho que foi conversar com Putin, e tinha uma mesa gigantesca, o Scholz, que é o novo chanceler da Alemanha. Então tinha uma mesa do Bolsonaro. Tinha uma mesa gigante entre eles, né? E quando o Bolsonaro foi, eles estavam de cadeirinha, não tinha mesa, não tinha nada. Por quê? Porque esses outros dois não quiseram se submeter ao teste por receio que os russos ficassem com o material genético deles lá, né? E o Bolsonaro não, o Bolsonaro foi lá e fez o teste bem bonitinho, por isso que não tinha a mesa, por isso que tinha a cadeira lá, né? Se o Putin ficar com o material genético dele, também ele não se importa, porque é camarada, né? É um camarada, cara, gente boa. Agora, vai lá, se na Rússia resolvem fazer um clone do Bolsonaro, cara? Não, aí sim que é arma. Aí que vai ser o trunfo da Rússia. Não vai ser só ter armas nucleares. O cara vai ter um exército de destruir o mundo. Aí destrói o mundo totalmente. Mas o problema é que tem que treinar bem esse clone, né? Aprender a comer,
derrubar farofa no chão. Não, mas aí pra quê? Sim. Aprender a destravar a arma. Inclusive o pessoal comenta que a guerra não estourou por causa disso, que ele não conseguiu destravar a arma. Um vira-lata maricas enterrado dentro desse capitão libertário. A partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Porque é o seguinte, ele também tem algumas coisas que a gente tem que pontuar aqui. O que é meme e o que é as coisas reais, né? Sim. É o seguinte, primeiro que eu acho muito exagerado o tema comunismo. A Rússia... O tema qual? A Rússia de comunista. Saiu picado, eu não consegui entender o que tu falou. A Rússia é comunista ou não é comunista? Não, a Rússia não é comunista. Não é comunista. Chamar a Rússia de comunista é um exagero, não é? Claro. Concorda comigo ou não que a Rússia teve a ideia de ser um comunismo, mas nunca saiu do papel, né? Porque o comunismo é um estágio depois do socialismo. Sim, é verdade. Não, nunca foi comunista. Aliás, nenhum país do mundo é comunista, né? Se tu for pegar a teoria do Karl Marx, nenhum país do mundo é ou foi comunista, embora seja dirigido por partidos comunistas, nenhum deles foi comunista, todos eles foram socialistas, né? Porque segundo a teoria do Marx, o socialismo vem antes. O socialismo é o estágio em que o Estado, ainda existe Estado, e o Estado está a serviço de uma classe, no caso da classe trabalhadora, né? Diferente do capitalismo, em que o Estado está servindo a classe burguesa. O Estado existe para servir a burguesia, segundo a teoria do Karl Marx. Então, o socialismo seria aquele estágio em que os trabalhadores se apropriam do Estado, tomam o Estado, e esse Estado está a serviço da classe trabalhadora. No estágio do comunismo, não existiria mais nenhuma classe, seria a extinção das classes sociais. Então, tu não precisa ter um Estado a serviço de nenhuma classe social, enfim, né? Mas ninguém nunca conseguiu passar desse estágio, né? Porque isso, vamos dizer, é o que o anarquismo prega, né? O comunismo, na última essência, seria mais ou menos o que o anarquismo prega, né? Não vai ter mais necessidade de Estado e de nada, porque as próprias comunidades vão se autogerir, né? Ninguém chegou a esse estágio. Então, a União Soviética, como o nome já diz, era das repúblicas socialistas, né? O partido podia ser o Partido Comunista, mas o regime era socialista, assim como foi na China, assim como foi em Cuba, em qualquer lugar, né? O pessoal fala que são comunistas, mas de fato o comunismo não existe, né? Na prática. Existe a ideia, existe a ideologia e tudo mais, os governos, né? Mas nenhum chegou nesse estágio. São todos socialistas. O termo correto seria socialismo, né? Então, essas notinhas que o pessoal colocou, foi colocar flores para o soldado comunista, já está errado por aí, porque nunca foram comunistas, né? O soldado podia ser comunista, o governo pode se intitular comunista, o partido é comunista, a ideologia pode ser, né? Mas na prática, tu está num estágio chamado socialismo, né? Mas o soldado mas vamos lá então do soldado, né? Que ele foi lá. Isso é protocolar. Todo líder de uma nação, quando vai visitar esses países que estiveram diretamente ligados durante a Segunda Guerra Mundial, é protocolar que se entregue uma coroa de flores, porque quase todos esses países têm o túmulo ao soldado desconhecido, que representa todo o coletivo de soldados que sacrificaram a vida durante aquele combate, aquela guerra. No caso, o que a gente chama de Segunda Guerra Mundial, os russos chamam de a Grande Guerra Patriótica. Então, isso de botar flores ali não é a mesma coisa
que ele tá batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, pessoal. Vamos também pegar um pouco leve ali. Isso é uma forma de prestar respeito, que você respeita aquele símbolo que foram aquelas pessoas que caíram lutando na Segunda Guerra Mundial. O presidente, quando vai a primeira vez o presidente da França, ele vai fazer isso. Todo mundo faz isso quando vai no país do outro que tiveram envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Então isso dele botar flor ali é uma coisa protocolar, é normal, tá? Concorda comigo, Dovarit? Não, eu concordo, mas a gente não pode perder o meme, nem a piada, nem tirar a onda do cara que é contra o comunismo e vai lá botar flores, mesmo que seja forçado, obrigado, né? É que a gente já sabe, né, que ele tem essa tendência dele a gritar forte, a latir alto quando tá aqui e tudo mais, mas quando sai, quando a coisa aperta, ele tem a tendência de se encolher e ser servil, né? Então a gente não pode perder a piada. Não, que exagero porque é protocolar, né? É uma coisa que o cara tem que fazer. Mas ele seguiu todos os protocolos lá, né? Ele não desrespeitou nenhum. O Macron, por exemplo, desrespeitou, não quis testar. E não testou. É que o Macron e o Trump, o que acontece é que eles, assumidamente, são vacinados. O único que tem essa de dizer se é vacinado ou não é vacinado é o calça frouxa do Bolsonaro. É por isso. Entendeu? Porque todo mundo sabe que o Macron e o Schultz, como todos os bons primeiros ministros e presidentes do mundo, dão um exemplo e assumem. Sim, fui vacinado. Ele é tão frouxo que ele não quer nem dizer se é vacinado ou não, porque ele botou sigilo no cartão de vacinação dele. Entendeu? Sim. Só pra... Será que ele é vacinado? Seguro que ele deve ser vacinado. Mas a família, né, tem fotos da mulher dele. A mulher dele se vacinou lá nos Estados Unidos. Tem foto dos outros caras lá se vacinando. Teve os milicos lá, teve uns generais que se vacinaram. O único que tem essa frescura é ele, né? Então tá. E aí ele se submeteu a fazer os exames e ficar em isolamento. Oi? Poxa, que pergunta, meu Deus do céu. Eu me submeti a tudo o que foi acordado no Brasil. Nada que aconteceu aqui foi diferente do acordado lá. Um vira-lata maricas enterrado dentro desse capitão libertário. Frente Putin. A partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Outra coisa. Generais brasileiros batendo continência para os soldados russos. Pois é, o pessoal também caiu em cima e a gente tem que fazer uma referência. De novo, uma pessoa civil, né, não bate continência, a menos que seja o chefe maior das Forças Armadas, aí ele bateu uma continência para um soldado, sim. Agora, entre os soldados, entre o pessoal, os militares, existem a referência de se bater continência, porque é um sinal de respeito para o outro militar. Nossa, os militares, como eles são umas cadelinhas, estavam batendo continência para os comunistas. Pessoal, de novo, é protocolar e é um sinal de respeito. Você sabe de onde que vem o bater continência, Dovarit? De uma história da Marinha, não sei se é a Marinha inglesa, a Marinha britânica lá, e que tinha a história de uma mulher lá, que a mulher quando entrou na embarcação, então os caras não me lembro, o cara fazia esse sinal para botar sobre a coisa, para não olhar diretamente, alguma coisa assim. Não tô lembrado, mas tem uma coisa a ver isso dentro da Marinha, né? A continência surgiu na Marinha. Porque a lenda que eu sei é que, na verdade, isso era no tempo, na época medieval, que se levantava a viseira do capacete para mostrar o seu rosto para o outro militar que estava vindo na sua direção. Com o tempo se tirou a viseira, então seguiu fazendo um movimento. E esse movimento aqui é como se fosse levantando a viseira. Você está mostrando o seu rosto para o outro militar. Se a gente estiver certo, se a gente estiver errado, por favor, pessoal,
Mandei no Twitter. Eu sabia de uma lenda lá da mulher entrando Saldanha. na embarcação lá, uma mulher nobre lá, entrou na embarcação e aí, em sinal de respeito, os caras... É como se ela ofuscasse a vista deles, alguma coisa assim, e aí todo mundo prestou aquela homenagem e aí virou... Mas pode ser essa da viseira também. Os coreanos lá... A gente tinha que dar essa coisa. De novo, a questão da mesa. Agora vamos lá para o que é. Agora a gente fomos polidos, fomos protocolares, só que agora o bicho vai pegar aqui. Vamos lá. Os caras, eu imagino um meme que virou. Eu lembro aquele doido lá gritando, o cara que na rodovia, no dia 7 de setembro, esses imbecil que foram lá para Brasília, aí eles começaram a gravar uma live assim. Foi decretado o estado de sítio, porque agora o nosso Messias vai tomar o controle da nação. Nunca viu esse patético desse cara? Não. Mano, então graças a Deus. Esse cara virou meme agora, o pessoal falou assim, e tiraram aquele negócio do estado de sítio, tá ele chorando, então colocando assim, o Messias ganhou o prêmio Nobel da Paz, porque conseguiu... Conta pra nós aí, o meme do o Messias que salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial. Conta esse meme pra nós. Eu não vi esse meme. Eu vi o vídeo dele dizendo... O meme, todos os memes, toda essa repercussão que estão falando, o gado aí, dizendo que o Bozo salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial porque ele foi lá com uma mensagem de paz e as tropas recuaram. É muito querer. Ele falou, eu vi só o vídeo dele falando. Coincidência ou não, sem coincidência ou não, nossa... Não tem nada a ver. Coincidência é que antes, chegou um chanceler de verdade, um líder que recém começou, mas é mais líder de governo que ele, que está há 3 anos, que é o chanceler da Alemanha. Né? Eles tiveram uma conversa. E é outra coisa. Essa não foi uma recuada. Só mudou, mexeu as peças no tabuleiro. Né? Ele tirou algumas tropas que estavam numa posição para uma outra posição, porque a coisa segue em pé de guerra. Esse idiota aí do ministro sanfoneiro dele, também falando que ele que foi com uma mensagem de paz para impedir a guerra, e porque o Brasil sempre foi assim, sempre foi de resolver problemas mundiais. Tá, ok, sim. Essa semana a gente teve o aniversário do Oswaldo Aranha, grande diplomata brasileiro, não é? Aí do Alegrete. Sabe que foi o aniversário dele essa semana? Não sabia, mas tranquilo. Passou. O Oswaldo Aranha, sim, né, cara? O cara que presidiu a primeira Assembleia Geral da ONU foi o Oswaldo Aranha. E ali ele traçou os termos que foram que na segunda Assembleia Geral da ONU que foi a criação do Estado de Israel. Entendeu? Aí a gente tá falando de diplomacia brasileira. Mas não um cara que vai num país que tem zero relação comercial, praticamente zero, né? Que a única coisa que o Brasil compra da Rússia é os insumos agrícolas, os fertilizantes, né? Que poderia estar produzindo no Brasil se não tivessem desmontado a Petrobras. E a gente tem que comprar da Rússia. E a gente vende infimamente carne para eles, né? Mas não é o parceiro comercial do Brasil. O que tu tira da visita do Bozo aí para a Rússia, Dovarit? No âmbito internacional. Ele tinha na companhia dele um vereador do estado do Rio de Janeiro, né? Da cidade, do município do Rio de Janeiro. Aí eu fico pensando, por que um vereador de um município vai acompanhar a comitiva presidencial, né? Não tem o porquê. A não ser que seja para se inteirar dessas questões de internet, de fake news e desse negócio todo aí, né? E o cara fazer. Então. Ele aproveitou essa visita também para dar um pulinho
na Hungria, né, para chamar o primeiro-ministro húngaro aí, que tão mal falado, de um cara, o Orbán, de nosso irmão, que nós temos uma identidade. Ele falou isso, é um irmão, porque nós temos um pensamento em comum, que é pátria, família e aí liberdade. Aí ele jogou a liberdade junto, né? Bem nazistinha o bagulho, né? Então, para mim, ele é não sei se ele é um perdido, eu não sei como eu defini esse sujeito. Desça daí, seu corno, desça daí, chifrudo, que há? Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar. Um vira-lata maricas enterrado dentro desse capitão libertário. Frente Putin. A partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Então vamos lá, tudo dessa reunião que foi realizada comercialmente poderia se ter feito com os ministros, as contrapartes, não é? Sim. Não, verdade, vamos lá. A reunião já estava marcada desde novembro do ano passado e teve uma confirmação em dezembro. O timing é errado, por quê? Porque estamos num conflito, existe uma tensão, né? Nessa disputa entre, uma queda de braço entre a Rússia e a OTAN / Estados Unidos, né? Então, a visita dele não melhora em nada as relações internacionais com a Rússia, entendeu? Assinaram acordos que são muito mais acordos que se poderiam ter feito, de novo, por um diplomata, pelo chefe, pelo ministro de Itamaraty, ou pelo pessoal de relações comerciais, que são acordos de termos, né? Acordos, termos que vão ser usados em futuras negociações. É quase como se fosse um acordo de tradução. Vamos usar esse dicionário aqui para traduzir essas palavras, mais ou menos assim, para ser bem simplista, né? E um pedido de cooperação na área de Tecnologia? De cybersecurity. De segurança cibernética. De segurança cibernética. Justo de quem? Justo no ano eleitoral. O país que mais tem hacker, que mais faz ataques cibernéticos, você vai justamente agora querer falar com ele sobre vamos fazer parcerias aí pela segurança cibernética? Tá de sacanagem, né? Por isso que o Carluxo estava lá. Falando sobre o conflito aí, né? Tem uma coisa que não dá para deixar passar, né? Nessa história do conflito aí. As últimas 2 décadas, os Estados Unidos invadiu 4 países bem longe do território dele, matou milhares e milhares de civis, causou a morte de milhares e milhares de civis, gerou exércitos de refugiados, abandonou esses países, ficou um tempo ocupando e depois, quando abandonou, os países ficaram em situação muito pior do que estavam antes da chegada deles lá, e agora está implicando com a Rússia, que quer invadir o seu vizinho, né? Vizinho esse que tem um governo de direita. Então, quer dizer, essa é a situação do conflito aí. E, claro, os Estados Unidos está passando para o mundo que o grande malvado da história, então, é o Putin, é a Rússia, né? Está fomentando essa guerra de alguma forma, né? Porque esse vizinho da Rússia está querendo se armar e se agigantar bem nas portas da Rússia, aliados com os caras que não curtem a Rússia, né? Então, o Putin não está muito fora do seu direito de se precaver em relação a isso, né? E os Estados Unidos, como sempre, seria o grande beneficiado de uma guerra. Claro que se essa guerra não for nuclear, né? Se essa guerra for nuclear, acabou a humanidade. Mas se for um confronto comum, tradicional, mais uma vez
mais uma vez, os Estados Unidos vai se beneficiar, porque a guerra não é na sua vizinhança, a guerra não é no seu continente, a guerra vai ser longe, vai ser lá na Europa, vai todo mundo se endividar, vai todo mundo se quebrar, vai todo mundo perder um monte de gente. Os Estados Unidos, no máximo, vai perder soldados, mas eles nunca ligaram para a vida dos soldados deles, né? E vão sair beneficiados de novo, como saíram em todas as guerras que eles se meteram, né? Lembrando que agora eles estão com uma carência de inimigos, né? Agora que a questão islâmica aí já não está rendendo mais tanto para eles, né? Eles voltaram ao antigo inimigo de tempos de Guerra Fria, e a Rússia. Porque se há uma nação que não pode viver sem inimigos, é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre precisou de inimigos. Eram os índios, eram os mexicanos, eram os espanhóis, tá? Era depois alemães, japoneses, depois coreano, depois vietnamita, depois acabou o comunismo, acabou a Guerra Fria, o mundo islâmico, né, os radicais islâmicos e tudo mais. Então, é um país que necessita de inimigos. Ele só funciona tendo um inimigo para combater. E ele cresce, né? E ele sempre cresce. Ele continua sendo hegemônico ainda, porque ele sempre tem um inimigo. Então, quando ele fica sem inimigos, ele precisa urgentemente achar um outro inimigo, um outro conflito, para que ele, como tu falou na semana passada, né? Ele já entrou em declínio, é um império que está entrando em declínio. Então, para ele tentar retardar este declínio, ou minimizar os efeitos desse declínio, ele precisa sempre ter um inimigo, né? E essa é a visão que eu tenho do conflito. Ele poder ter a chance de escolher as guerras que ele vai combater. Porque se começa um conflito não nuclear, um conflito mesmo, armado, quem vai estar na ponta de frente é a União Europeia. São os países da OTAN na Europa. Não exatamente. Entendeu? E aí, ele vai mandar uns aviãozinhos para lá, vai botar uns navios ali, mas o grosso do efetivo vai ser a União Europeia. E quem vai sofrer vai ser os países da União Europeia. Não, porque se a próxima... Porque o outro conflito qual seria? Não é? Se a China decide tomar de vez Taiwan. Essa é uma guerra que os Estados Unidos ia se ferrar. Por quê? Porque quando os Estados Unidos reconheceu a China, não é? Porque você não pode reconhecer as duas, você reconhece uma ou a outra, passaram uma lei que era o seguinte: ok, vamos reconhecer a China, porém, se algum dia a China invadir Taiwan, os Estados Unidos se compromete a proteger Taiwan. Entendeu? Aí essa guerra ele ia se enferrar. Então é muito melhor eles escolherem a guerra que eles não vão lutar do que a guerra que eles mais provavelmente vão ter que lutar, entendeu? E a bola da vez é Ucrânia e Rússia. E outra coisa que essa visita do cara, viu que ele dá entrevista, ele não fala, ele fala sempre o Pet Putin. O Pet Putin. Pet Putin. Isso é um imbecil, esse bozo. É uma forma da Rússia mostrar, os Estados Unidos. Vocês aí que controlam o jardim, o quintal de vocês, América do Sul. Olha aqui o maior país da América do Sul, vindo aqui fazer uma referência aqui pra mim. Tá vindo aqui fazer um afago. Tá vindo aqui dar mão pra mim. Eu não preciso deles. Pelo jeito, eles precisam mais de mim do que eu preciso deles. Entendeu? Olha aqui, Estados Unidos. Olha quem tá aqui me visitando. É uma forma muito mais... E também é aquela forma de passar assim, não tá acontecendo nada. Porque existe essa narrativa, né? A Rússia tá passando uma ideia de que não existe nada, que isso é um treinamento militar, que ela só tá protegendo as fronteiras deles e coisa e tal. E os Estados Unidos e a Europa estão... Não, porque sim, tá aumentando e coisa e tal, e que vai ter, entendeu? Então tem duas narrativas se contando agora. E o Bozo indo visitar ele, não, eu fui lá porque tá tudo bem, tá tudo normal, nada para se ver aqui, pessoal. Segue, vida que segue, entendeu? Então, a Rússia sai muito mais beneficiada da visita do Bozo do que o próprio Bozo.
Não, o Brasil é um país soberano, sim, tivemos informações de alguns países gostariam que o evento não se realizasse, alguns achavam que o pior poderia acontecer com a nossa presença aqui. Eu entendo a leitura que eu tenho do presidente Putin, que ele é uma pessoa também que busca a paz, e qualquer conflito me interessa. Não interessa para ninguém no mundo. Mantivemos a nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira, e pelo que tudo indica, uma grande sinalização que o caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para a Rússia e a Ucrânia. Um vira-lata maricas enterrado dentro desse capitão libertário. Presidente Putin. A partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Concorda comigo? Claro, porque exatamente, é isso aí que tu disse. Inclusive o convite foi do Putin, né? O Putin é que convidou. Talvez para sabendo já que o Bolsonaro é um idiota, um lacaio, né? E que iria, e que faria todo o mise-en-scène lá, né? E bem isso, para dizer assim, olha, velho, Teu grande país do teu quintal aí não tá tão... Teu amigo aí não tá tão... Não? O Putin não é burro, né? O Putin não é burro. Tem um meme aí agora, interessante. O Putin não é burro. E a cara do Putin quando o Bolsonaro está fazendo o discurso dele? E aí ele fala que a nossa matriz energética é de 80 e tantos por cento, enquanto contra 20, 28 tantos... A conta não fecharia, né? 28 tantos, 8% do resto do mundo. Ele tá olhando assim, acho que ele deve estar escutando a pessoa assim que tá fazendo a tradução, ele deve estar pensando assim, é o tradutor que é burro ou ele realmente é burro? Ele dá até um suspiro assim, mano. Quando é que acaba essa reunião? Tem um meme aí, né, que tem duas fotos assim, uma foto da Michelle olhando pro Putin e sorrindo, todo sorrindo, e outra do Putin dando uma olhada pra Michelle, e o pessoal disse, ó, não que eu queira fazer intriga, né, mas... Esse é outro, né, esse é outro meme que tá pegando. Porque eu já te falei, né, na Rússia, cara, eu tenho aquela camiseta que tá o Putin montado no urso, né? E eu comprei essa camiseta na Rússia, em São Petersburgo, e você vai nas lojas de coisa assim, turística, né? Lembrança e coisa e tal, e tem várias camisetas dele, cara, que a gente pensa assim, é na zoeira, mas eles vendem essa zoeira. Entendeu? Essa foto dele sem camiseta andando a cavalo, é uma foto dele no submarino, assim, como se ele fosse um vestido assim com traje militar. Então todas, tem o logotipo do Poderoso Chefão, só que escrito em russo, né? E eu perguntei o que está escrito em russo. Aí falou assim, ele é o chefe, ele é o padrinho, entendeu? Uhum. Ele é o poderoso chefão, é ele. Eles mesmos fazem esse marketing do cara. E ele queira ou não queira, ele tem um carisma, né? Quer dizer, sim, ali a Michelle chegou perto de realmente um líder mundial, né? Deve ter balançado ali, porque assim... Sim, é uma mão na cara, não é aquela bosta que eu tenho lá em casa. Pau mole que não consegue nem cagar. Que loucura. Aquela barriga horrível que ele tem, 500 cirurgia do câncer, da fakeada que ele diz que tem, né? Ele tem aquela barriga nojenta dele. Cara, porque se tiver essa mulher tem nojo desse cara, tenho certeza. Essa mulher tem nojo dele. Não é possível, cara. Aí tá ela ali, toda refestelada ali, toda engraçadinha. Também alguém falou assim, enquanto com a Michelle vacinada, né? Enquanto o Bolsonaro estava fazendo o isolamento dele, a Michelle estava jantando com o Putin.
O pessoal é maldoso. O pessoal é muito maldoso. Muito maldoso. O pessoal malda muito. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, que há? Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar. Um vira-lata maricas enterrado dentro desse capitão libertário. Frente Putin. A partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. E depois aquele papo, né, que ele veio assim, porque nós temos coisas em comum, o Pet Putin e eu somos, como é que fala? A adoração por, temos Deus, seguimos Deus e nos importamos com a família. Amigo, o presidente de um país, ele não é responsável pela religiosidade das pessoas, nem a família. Isso aí cada um cuida do seu, entendeu? Esse papo de que por Deus e pela família, que esse discursinho que ele tem, que é aquele mesmo discursinho que ele foi lá bater palma pro Orbán, que é contra as minorias, que é contra as pessoas que têm uma identidade diferente, entendeu? A família deles é a família tradicional de bem brasileira, cristã de bem. Fala sério. Isso aí é um eufemismo para homofobia. Isso sim. Eu também queria fazer uma nota que o Putin é mais solidário com a população brasileira que o Bozo, porque ele falou também que ele tinha recém visto da tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que ele estava, os sentimentos dele para as famílias que se perderam. Quer dizer, o outro sempre tem uma tragédia, ele está cagando e andando. Quer dizer, que tem que ter o Putin para fazer uma referência para uma tragédia que ele deveria estar. Ele deveria voltar e pegar um helicóptero e ir lá olhar. Olhar que seja. Entendeu? Não, mas nunca olhar fez que isso. seja. Nunca fez. Qualquer presidente. O presidente não vai fazer nada. O presidente não vai resolver assim, pá. Mas todo mundo faz isso, né? Pega o helicóptero e olha para dizer assim, eu tô preocupado com isso, vou ver. Aí sobrevoa o local, vê, que tragédia. Tá mostrando que se importa, né? Ele não mostra que se importa. Aliás, ele, na minha concepção, ele é psicopata, né? Porque ele é completamente alheio ao sofrimento humano, ao sofrimento das pessoas. Ele não é capaz de mostrar um remorso. Quando ele fala alguma coisa, é protocolar, né? Porque ele foi pressionado a isso, pelas circunstâncias. Mas ele não tem nenhuma atitude empática. Em momento algum, ele tem uma... O Tasso falou isso, a mesma coisa, sabia? Ele não tem atitude empática com ninguém. Ele não é capaz de sentir ou de dar condolências a ninguém. Né? A ninguém. Nada. Parece que ele acha que é natural que as pessoas morram e ele não está nem aí. Então, para mim, isso é um sinal de psicopatia. Né? O Tasso Gereissá falou a mesma coisa essa semana na live que o Ciro tem no YouTube, no Ciro Games, toda terça-feira. Ele falou que ele já conversou com outras pessoas que estudam psicologia e ele tem um traço de psicopata, o Bozo. Porque ele falou um cara que não tem a menor empatia com o ser humano, com o próximo. Ele tem traço de psicopata. Não como a gente tem nessa forma errada, achar que o psicopata é um cara que é um assassino que vai e mata todo mundo. Uma pessoa que mente compulsivamente e mente sem nem parecer que está mentindo, é um traço de psicopatia. Ele tem um desvio de conduta. Não é desvio de caráter, né? É um desvio psicológico. Sim. Então, sim, ele deve ser. Porque aí depois que ele falou, aí ele no discurso dele falou assim, nós nos compadecemos com as vítimas, blá, 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 blá. Sim, porque se o Upton tivesse tocado no assunto, ele tava cagando mesmo. Quem mandou fazer casa lá, ele vai dizer isso. Como ele disse de São Paulo, daquela região ali de São Paulo que 2 semanas antes teve tragédia também, né? Então ele vai dizer que sempre a pessoa está errada. Não se planejaram?
É a mesma lógica que eu ia falar do presidente da Fundação Palmares, né? Tu criminaliza, tu culpa a vítima da tragédia, né? E o cara foi lá e chamou o rapaz, aquele que foi espancado no quiosque lá, de vagabundo, né? Ele disse, O cara era a conduta dele e com quem ele se misturava. é um vagabundo que perdeu para vagabundo mais forte. A Cláudia tá arrumando um arranjo de planta ali e acabou derrubando tudo. Vai lá. Vamos falar o nome correto. O cara que foi linchado no Rio de Janeiro. O cara foi linchado. Foi linchado. Aí vem esse imbecil. Não, cara, como diria o Vitinho, é verossímil isso, cara. O cara chegar e falar... Era um vagabundo que foi morto por vagabundos mais fortes que ele. Cara, eu vou te falar, velho. Nós não podemos fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não, é que... sei lá. Não tem o que falar, porque esse sujeito ele precisava ser enquadrado pelos iguais, sabe? O pessoal só reclama e tudo mais, mas esse sujeito, ele é uma aberração, né, cara? Ele é o traidor, velho. Ele é um traidor. Ele é um cara que não se enxerga nele mesmo e está a serviço da opressão, tá? E vamos dizer que a opressão ela existe e sempre existiu porque ela conta com a colaboração de pessoas dentro dos oprimidos, né? A opressão econômica, né, do rico sobre o pobre e tudo mais, porque ele conta com a ajuda de muitos pobres. A escravidão, não... Nós tivemos no tempo da escravidão o capitão do mato, né? Quem é que ia perseguir o negro fugitivo? Era outro negro, muitas vezes, né? Porque está colaborando com o opressor, e isso é o pior tipo de gente que tem, né? Porque o opressor é o teu inimigo. Agora, tu que deveria estar do mesmo lado, te alia ao oprimido, ao que oprime o teu próprio povo, cara, esse é o pior tipo de gente que existe, né? É o pior tipo a pior espécie, né? De gente. Sabe que eu tinha um professor de estatística, ele era do Haiti, né? Óbvio, ele era negro. Ele falou uma vez isso na sala de aula. Ele falou assim: como é que vocês acham que o pessoal veio pra cá escravo? Acho que chegou um dia uma caravela, abriu e falou: ô galera, vamos dar uma volta aqui na caravela? Por que você acha que iam lá dentro da África, caçava eles, amarrava eles, né? E trazia pra beira da praia? Ele falou: vocês acham que eram 100% de pessoas brancas? Não. O branco comprava, né? O branco estimulava, né? Porque ele dava arma, ele financiava isso. Era gente da África que fazia. Ele falou: claro. Nossos próprios irmãos, nossos próprios outros africanos que nos ajudaram a nos escravizar. E depois, quando ficaram por último, foram os últimos escravizados. Exatamente. Mas isso agora, só que isso está dentro de um espectro de disputa entre grupos étnicos diferentes lá dentro do continente, e que ele é estimulado pelo europeu. O europeu vai lá e aproveita isso que já existia lá dentro e financia esse comércio humano, tá? Agora, quando o cara sai de lá e perde a sua identidade étnica e cultural, né, e vem para cá, tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então a diferença étnica, a diferença cultural e tudo mais, e as rixas que existiam lá, elas morrem quando o cara é destituído da sua identidade cultural, da sua identidade étnica, do seu nome de batismo e tudo mais. E aí ele passa a condição de escravizado aqui, e aí todos os escravizados que estão aqui estão na mesma situação, tá? E aí o cara, enquanto escravizado aqui, né, trair, porque também tem que pensar, não pode pensar que o cara, que os negros são todos, porque são negros, são todos uma coisa só. Lá no continente africano eu tenho uma infinidade de nações e de culturas e de línguas, e
povos que são rivais e que são inimigos, tal qual, igual, exatamente como na Europa também, que é todo mundo branco, mas são uma infinidade de países, de povos diferentes que guerreiam entre si e que muitas vezes escravizavam outros brancos, tá? Então a situação é a mesma, como a gente tinha no Oriente Médio todo, tá? Em que os caras são das mesmas, de etnias semelhantes e tudo mais, e um escraviza o outro. Então, no planeta todo, é assim como os japoneses escravizavam japonês, chinês escravizava chinês. Então, isso é comum à humanidade, sempre teve o tempo inteiro. Agora, a partir do momento em que tu é arrancado de lá e que tu vem para cá, e que a cor da tua pele é o determinante para a opressão e para a exploração, tu tá na mesma situação, todos estão na mesma situação. E um indivíduo se aliar com um opressor para castigar, para perseguir, para prender, né, é uma traição. É uma traição. É diferente da situação do cara que foi lá aprisionar. O cara que foi lá aprisionar porque eles tinham guerra, eles tinham rixa, mas, claro, o cara que está indo lá aprisionar, ele está movido pela instigação do europeu. Ele está recebendo arma, ele está sendo comprado para vender gente, tá? Mas a partir do momento que tu cruza o Atlântico, toda essa gente passa a ser semelhante e está na mesma situação de oprimido, tá? Então, cara, o cara que faz isso, e esse cidadão aí, cara, não dá nem para chamar de cidadão, sujeito esse, né? Acho que foi quem que disse? Foi o Emicida, né? Quando ele queria trocar o nome da Fundação Palmares para Fundação Princesa Isabel, o Emicida falou: troca, velho, beleza, porque tu não representa. Isso aí que tu comanda aí não representa o povo negro. Então pode botar o nome que tu quiser, né? Troca, porque já não é mais, não representa o que foi o Zumbi do Palmares, a luta do Zumbi do Palmares, não representa o povo negro de jeito nenhum, né? Quer trocar o nome, troca, né? Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é essa declaração, né? O pessoal está pedindo, né? O pessoal, o partido pessoal, entrou com uma representação pedindo a demissão dele, né? Pelas declarações que ele fez, né? E engraçado que a nossa ministra dos Direitos Humanos, ela não se pronuncia, né? Ela não se pronuncia, né? Agora, se os caras pegarem a grávida e os médicos recomendarem o aborto dessa menina, aí ela vai fazer tumulto dizendo que é assassinato e tudo mais, né? E eu me sinto um idiota porque eu já tive pena desse indivíduo. O que mais que a gente ia falar para não ficar assim tão pesado? Tem alguma coisa engraçadinha para falar? Pois é, a gente tinha que falar coisas engraçadas, mas ultimamente a gente não consegue falar coisas engraçadas. O site sensacionalista, o site não é site, cara, o sensacionalista é um site. É um site, né? O sensacionalista disseram que vão interromper as atividades deles, vão suspender as atividades deles enquanto o Bolsonaro estiver aí, porque ele disse assim: não dá pra fazer piada, não dá pra competir com os caras, velho. Os caras já são a piada. E aí a gente fica sem ter o que fazer de piada, parece que é verdade. Cada vez mais as manchetes do sensacionalista, tu pode achar que é verdade, né, cara? Já não é mais. O troço que era pra ser uma piada, às vezes tu fica na dúvida: não, acho que até é verdade, porque com essa realidade aqui. Após o presidente declarar que trouxe a paz para a Rússia e acabou com o conflito, o sensacionalista encerra suas atividades até que faz uma competição. Pior, cara, pior. É verdade. Como é que o cara vai fazer piada? Os caras já são melhores do que... Porque, sabe uma coisa? É como eu falei, pro Brasil esse conflito nem existia. Pouco se discutia na mídia do Brasil, ou se tinha conhecimento desse conflito que está rolando aí na Ucrânia. Ele veio essa notícia porque o Bozo foi lá. E agora, claro que acabou, porque o Bozo já não está mais lá, claro que acabou a guerra na Ucrânia e tudo mais, porque não vai ser mais notícia, não vai repercutir mais e não interessa para o Brasil. Nesse momento, não interessa para o Brasil, entendeu? Então, assim, pode até dizer:
Acabou a guerra. Acabou na mídia brasileira, né? Porque já não falavam, já davam só uma nota. Uma nota de rodapé sobre essa notícia. Vão voltar a dar essa uma nota, então é como se a guerra tivesse realmente... Esse conflito nem existe mais, né? Porque para de ser, porque ultimamente as preocupações do Brasil são de cunho muito mais de desvio de caráter, né? Os debates que tem no Brasil, essa dificuldade de sobreviver, um combustível que já está na casa de quanto? 7 ou 8? Não, agora ele parou um pouco, o combustível acalmou, deu uma acalmada. Um custo de vida que está alto, um lugar que tem chuvas torrenciais que destroem e matam centenas de pessoas, e do outro lado do país a maior crise hídrica da história, né, cara? Na mesma semana em que o Congresso Nacional, que é uma pérola também, né, que é uma joia, libera uma porrada, muda a lei dos agrotóxicos, muda a nomenclatura do veneno, né, para parecer que não é veneno, libera substâncias cancerígenas desde que elas estejam num nível aceitável. Porra, não existe nível aceitável para substância cancerígena, né? E isso tudo atendendo o agronegócio. E os caras não conseguem enxergar que esse dilúvio que destrói, que derrete morro em determinados lugares e que causa seca no centro-oeste e no sul, no oeste do país, né? O oeste do Rio Grande do Sul não chove há muito tempo. O oeste de Santa Catarina, a oeste do Paraná, uma parte do Mato Grosso do Sul, está vivendo uma seca extrema. E os caras não se fragam que isso é a ação do agronegócio. Claro, combinado com o aquecimento global. O aquecimento global tem a sua grande parcela nisso. Mas a ação que poderia minimizar, né, de manter a floresta, de tudo mais, de diminuir desmatamento, de ter uma maneira de cultivar mais organizada, mais equilibrada, e não tão voraz como é a ação do agronegócio no Brasil, os caras não conseguem enxergar isso, né? Então eles cavam a sua própria cova, né? Eles estão cavando a sua própria cova. Mas aí o que eles fazem? Não está dando aqui, está seco aqui, eles vão subindo para a Amazônia. Eles vão pegando terra no outro lugar e vão destruindo outro lugar. Pantanal, né? Os caras começaram a destruir o Pantanal agora. Claro, e quem é os caras? Da onde que eles vêm? Do Rio de Janeiro? Do Espírito Santo? Não, né? De estados altamente politizados, né? Não vamos falar quais são os estados. É o mesmo que tu vai olhar. Pois é. Se tu olhar a população do Mato Grosso, se tu olhar a população de Goiás, mas tem uma característica, se tu olhar os agricultores dessas, tu vai ver que são tudo diferente. E o sobrenome também. Muito gaúcho, cara. Não, é o que eu tô falando. É esses caras, eles esgotam a terra num lugar e vão subindo. Para outro lugar para esgotar outra terra, até que não vai ter mais terra para eles esgotar. É bem por aí. O Gini, ele trabalha nesse negócio de água. Eu escutei que no Twitter tem o Spaces, né? Que é como se fosse um podcast, só que ao vivo. E ele levou uma especialista, ele também é especialista na área de água, até essa é uma matéria dele na 0 Hora, ele deu uma entrevista, acho que uma semana, 2 atrás, para o Jornal do Almoço aí, da RBS, sobre a crise. Aqui eu mandei o artigo, né, que ele também falou da água que estava contaminada no Rio Grande do Sul. Sim. Aí ele levou uma especialista e ela explicava, né, que toda essa mata que a gente tem, que vem desde a Amazônia até o Pantanal, baixo Pantanal, e chega ali na bacia do Paraná, né? Essa era uma forma que eles chamam de... porque a gente dizia essa coisa, a água evapora, vira nuvem, e aí a nuvem vira chuva. São os rios aéreos. São os rios aéreos. E esses rios, tinha esse controle. Vai lá e desmata, queima 2/3 do Pantanal, essa água não vai, esses rios aéreos não vão fluir mais do mesmo jeito.
aí a chuva não vai chegar para o sul. Porque ela explicava todo um caminho que vem lá de cima, vai descendo até chegar ali, lá embaixo, quase chegando no Polo Sul, e volta. Então, as chuvas torrenciais é isso, esse desequilíbrio, essa falta dos mananciais, das árvores, né, desse ecossistema. E aí, quando chove tudo. É o que está acontecendo lá em Minas e Rio de Janeiro e tudo mais. É isso. Tem um bloqueio atmosférico aqui que não deixa a coisa fluir para cá, acumula tudo lá em cima daquele lugar e cai tudo lá. E aqui não vem a chuva. Caralho. É complicado, né? Então a gente também não deixa numa vibe mais para cima. Não deu para fazer piada. Cara, vamos falar uma coisa assim, uma dica aí. Cara, outro dia eu acompanhei com as crianças, a gente tava assistindo a nova temporada aí na Disney, uma série do Star Wars, o livro do Boba Fett. Aí, cara, o nível da tecnologia que a gente chegou, porque eles já estão fazendo isso, né? Quando eles fizeram isso com o rosto da Leia, com o rosto do Luke. Esse vídeo aí do cara que faz a trollagem com o Bozo e com o Moro, botando a cara deles e cantando, né? Eu já tinha visto assim lances. Cara, eles fizeram um episódio inteiro com esse lip fake de botar o rosto do ator do George Hamill, né? Como se ele fosse jovem, cara. Mas muito bem feito, cara. Não é um frame, assim, uma coisa rápida, né, cara? É o cara falando, tendo diálogo e tudo mais, sabe? Muito bem feito, cara. Impressionante. Claro, o cara ainda tá vivo, o ator, né? Mas ele já tá numa idade. E eles fazerem o rosto dele, assim como quando ele fez o filme original lá nos anos 78, 77. 78. Cara, é impressionante, cara. Muito bom. Muito boa a série. Se tiver a chance de ver, as séries que eles estão fazendo agora estão muito legais. Recomendo. Legal. E o que a gente não recomenda, vocês podem assistir semana passada. Semana passada a gente não recomendou um monte de coisa. Vários não recomendados. Bolcheviques do meu Brasil, varonil. Uma boa semana para vocês, camaradas. Vistam vermelho. Não usem carro, usem os meios públicos de transporte para não ter que gastar combustível. Raciona a comida. Isso aí. Se cuidem. Tchau para todo mundo. Prometemos nas próximas semanas ser mais engraçados, mas tá difícil não ser tão pesado. Tá difícil, Brasil. Tá difícil. Mas bem, acho que a gente já tá do lado certo da guerra, né? Pior. Não, só mais um comentário, tem que fazer esse comentário. Se o cara fosse coerente com as suas posições políticas e ideológicas, ele tinha que ter ido visitar a Ucrânia, né, cara? E não a Rússia. Cara, uma coisa da Ucrânia, meu irmão, vamos ser assim, o Adnet me parece ser um cara legal, né? Parece um cara inteligente, faz boas imitações. Mas você imaginou se o Adnet se candidatasse a presidente da República e ele ganhasse presidência só porque ele imita a presidente? Então, o Zelensky é isso. O Zelensky tem zero experiência política na vida dele, nunca fez nada, mas ele fez uma série humorística que ele era o presidente da Ucrânia. Aí o cara foi lá, se candidatou a presidente e ganhou. E ganhou. Sério, galera? Que loucura. Sério? Não, é nesse nível, né? É nesse sério, nível. Eu sei que é sério, ele era humorista. Os caras. A pessoa tem que se levar mais a sério, por favor. É verdade. Viu que não é só aqui no Brasil que acontece. Não, pelo amor de Deus. A gente pensa que a gente tá isolado na idiotice, mas não é só aqui. Não, tem gente mais idiota às vezes. Parece que não dá para ser, mas tem gente que consegue ser mais idiota. Então, por isso que esse ano, vamos votar bem. Não votem estagiários, por favor.
Cara, eu acho um negócio importante. Já que tu recomendou voto, antes da gente terminar aqui, ó. A gente se preocupa muito com o voto no presidente da República, né, cara? Mas a gente precisa também extirpar da nossa vida pública esse bando de deputado fisiologista, sem compromisso nenhum com a nação e só com seu interesse puro, individual, tudo mais. A maioria deles alocados nesses partidos do centrão aí, né? A grande maioria alocados nesses partidos, deputado que representa setores ínfimos da nossa sociedade, né? Então a gente tem que olhar para os setores mais significativos da sociedade, escolher representantes dentro deles, pessoas preocupadas com a vida humana e não só com o seu bolsinho, né? Então não adianta só eleger o presidente que a gente acha que vai ser mais legal, mas tem que votar nos deputados que possam apoiar esse presidente, porque esse nosso Congresso tá tinhosinho também. Tá difícil. E o governador aí que parece que mudou de ideia? Eu vi por cima, parece que ele já achou um outro partido aí para ele se candidatar a presidente. Não é que ele parece que ele ia tentar se reeleger governador? Não tenho a aspiração de agradar a todos. Não, pelo que eu vi, parece que ele está querendo entrar num outro partido para tentar correr para o Planalto. E o presidente do grande tricolor, que parece também tá querendo se candidatar a governador? Não, isso aí ele queria, né? Mas eu acho que o próprio partido dele aí, que é o que tu conhece muito bem, não tá querendo, né, cara? Porque seria o suicídio político, né, da legenda. Porque o cara não vai ter nem o voto dos gremistas. Dos colorados ele já não tinha, então metade do estado já não votaria nele. E aí a outra metade, 90% não vai votar, né? Ou mais do que isso, né? Então o cara não vai fazer 1% dos votos, então melhor não, né? Ele tem que estar como vice ou suplente. Mas vai mudar muita coisa aí, hein? Vai mudar muita coisa aí até maio por causa do negócio da federação, né? Presta atenção que muita coisa mudará. Pode ser assunto para outro bate-papo. Então é isso, amigo. Vai lá, boa semana para você, se cuidem. Obrigado, um abraço, tchau. Abraço, tchau. Tchau. O cara fica o Lenin levantando do mausoléu dele para dar umas porradas no Bolsonaro. Não, aqui não, cara. Aqui você não entra.